Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Teacher Drone, cursos abertos de qualificação. Eu sou o professor João Ronaldo Soares e hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso de formação de garçom. Estamos em nossa terceira aula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história da ocupação do garçom. Vamos lá? A história da ocupação do garçom. O conceito que temos hoje sobre serviços, setor da economia no qual está inserida a ocupação do garçom, é bastante recente. Sobretudo nas últimas 3 décadas, o setor foi responsável por mudanças que podem ser percebidas nas áreas econômica, social e cultural do país e do mundo. Então, a área de prestação de serviços é uma área que surgiu naturalmente depois da Revolução Industrial, no início, né, ou no meio do século XVIII. Então, é alguma coisa mais recente. E com a configuração que nós temos hoje, é ainda mais recente. E a ocupação do garçom está inserida na área de prestação de serviços. Você sabia? Para fins de análise, a economia é dividida em 3 grandes setores, né? As atividades econômicas e produtivas são categorizadas em 3 setores da economia. O setor primário corresponde às atividades relacionadas à produção de matérias-primas, incluindo agricultura, avicultura, pesca, pecuária, silvicultura, mineração e os agronegócios em geral. O setor secundário corresponde às atividades de transformação das matérias-primas, incluindo, portanto, indústrias e construção civil. E o setor terciário corresponde às atividades do comércio e oferta de serviços. É onde está localizado, então, a atividade do garçom. Aqui nós temos uma pintura de John Baptiste Debré, né? O Jantar, viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Essa pintura é do século XIX, 1834, 1839 viveu esse pintor. Então, para demonstrar como é que era visto a área de serviços antes da Revolução Industrial. Estamos vendo escravos, né? Em outros tempos, em outros séculos, a concepção de serviços era diferente, sendo muito mais associada às formas de trabalho baseadas na servidão e até mesmo na escravidão, do que a prestação de serviços tal como conhecemos hoje. Por isso, antes de nos determos mais nas especificidades técnicas do trabalho do garçom, vamos dedicar um pouco mais do nosso tempo a fazer uma viagem histórica, que nos ajudará a compreender como o campo de atuação do garçom se formou. Então, estamos vendo aí século XIX, início do século XIX, o trabalho que se assemelha ao trabalho de garçom, né, era um trabalho ligado à escravidão. Além disso, faremos também uma reflexão sobre questões ligadas ao mundo do trabalho, que nos ajudará a conhecer melhor as relações presentes no mercado de trabalho atual. Então, aqui nós temos o Dia do Garçom, né? É no mês de agosto e normalmente as empresas fazem uma homenagem, né? Existe a gincana do garçom com corrida e tudo mais, né? Então vamos às origens, feudalismo e servidão. Você sabia? O feudalismo também é conhecido por Idade Média, período da história europeia entre o fim do Império Romano do Ocidente, no século V, e o início das descobertas marítimas, no século XV. O termo média é justamente utilizado no sentido de estar no meio entre a antiguidade clássica, o mundo grego e o mundo romano, e o mundo moderno, quando se inicia a passagem para o capitalismo. Falar Idade Média é o mesmo que dizer Idade ou Europa medieval. Aí expandimos um pouco o nosso vocabulário e a apreensão da realidade. A sociedade feudal na Europa era dividida por critérios sociais completamente distintos da nossa, que valorizavam a condição de nascimento e a religião. As relações de trabalho naquela época não eram capitalistas nem escravas, o que exigia era a servidão. Vale dizer que os servos eram responsáveis por todo o trabalho braçal
e que eles jamais pertenceriam à nobreza, pois essa condição era determinada pelo nascimento. Aos nobres atribuía-se o dever de proteção aos seus servos. Então aqui nós temos a estrutura, né, que era feita pela religião, que tinha o poder, né, os soldados, né, e os príncipes e rainhas, e por sim os servos, né, que prestavam serviço para a coroa. A nobreza, classe de pessoas que por nascimento ou concessão do soberano gozavam de certos privilégios ou possuíam títulos que as diferenciavam das demais pessoas. No feudalismo, a nobreza era privilegiada, assim como o clero, que tem a ver com a igreja, pois recebia dos reis muitas regalias, como terras e isenção de tributos, de impostos. Temos aqui então, né, o clero e a nobreza. Por quase todo o tempo que durou o feudalismo, praticamente não houve trabalho assalariado, tal como conhecemos hoje. Como a gente já falou, veio da Revolução Industrial a forma de trabalho como nós conhecemos hoje. A relação de trabalho naquela época baseava-se em uma série de obrigações dos servos para com os seus senhores, entre as quais trabalhar na terra dos nobres e pagar tributos em formas de produtos. Aqui temos uma gravura demonstrando essa cobrança de impostos. Essas relações econômicas que envolviam a prestação de trabalho estavam misturadas com as relações religiosas, na medida em que as ideias que justificavam essa divisão social eram formuladas pela Igreja. Assim, por maiores que fossem as diferenças entre os grupos sociais que compunham a sociedade feudal, eles estavam unidos pelo cristianismo. Em termos de produção, os feudos eram divididos em 3 partes: o domínio, o manso servil e a terra comum. Então, temos uma gravura da Igreja Católica na Idade Média. O domínio, né, era formado pelas terras cuja produção destinava-se exclusivamente ao senhor feudal e aos seus dependentes. Os servos trabalhavam neles durante 3 dias da semana e essa obrigação era chamada de corveia. O manso servil era o terreno cedido aos servos para sua subsistência. Geralmente, ele era dividido em pequenos lotes denominados glebas, onde cada família trabalhava. Metade da produção dos lotes era entregue ao senhor, como uma espécie de imposto pelo uso da terra. Essa obrigação era denominada talha. Okay? A terra comum servia para a retirada de lenha e madeira para as construções de todos os habitantes do feudo, assim como de pasto para os animais. E quais eram as obrigações do senhor feudal na sociedade medieval? Para os servos, o senhor feudal oferecia proteção e a possibilidade de trabalhar as terras do feudo. Proteção significava que defenderiam o feudo de ataques externos de outros senhores, mas também a possibilidade de ajudar os servos em casos de emergência. Então temos uma estrutura, né, totalmente diferente, social, em que o comando era feito pelos príncipes e pelos reis, e também pela igreja, que ditava como é que a sociedade deveria ser composta, né? O que unia toda a população era a religião centrada na Igreja Católica Apostólica Romana. A possibilidade de trabalho significava que os servos poderiam arar o campo. Um camponês no regime de servidão, ele era chamado de servo, não tinha liberdade para mover-se de um feudo a outro e trocar de senhor, obrigações que assumia com seu senhor feudal e o amarravam naquela terra. Com a decorrência de forma geral, a vida de um camponês era restrita ao seu feudo e às pessoas com quem convivia no campo e na aldeia. Então era bastante limitada, né, a vida dos camponeses nessa época. Estavam estritamente ligados aos senhores e aos seus feudos. Aqui temos uma foto do século XIX, né, ainda em escravidão. A escravidão foi outra forma de trabalho que perdurou em todo o mundo durante séculos e também está vinculada à questão do servir. Ao longo da história da humanidade,
ela teve várias facetas de acordo com cada período histórico e contexto social, cultural, político e econômico de cada país que se utilizava desse tipo de relação. No nosso país, a escravidão durou 300 anos. A abolição da escravatura pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888 foi uma pressão externa, né, para que o país comprasse máquinas da Inglaterra com a Revolução Industrial. Se mantivesse a escravidão, nós não teríamos a evolução industrial em nosso país. E é importante que se saiba disso. Desde a antiguidade, passando pelo Império Romano, formas de escravidão foram observadas até bem pouco tempo atrás. No Brasil, por exemplo, ela perdurou até o século XIX, quando em 1888, que eu acabei de falar, houve a abolição da escravatura pela princesa Isabel, quando a escravidão foi abolida oficialmente. Temos uma pintura aqui representando esse período de divisão social. Você sabia que mesmo após a proclamação da independência em 1822, quando o Brasil se tornou um país independente de Portugal, o trabalho escravo continuou a existir no país, apesar das mudanças que ocorriam em todo o mundo e que também influenciavam o desenrolar da política e da economia brasileira? Ainda foram necessários mais de 60 anos, né, para que essa prática fosse abolida em nosso território. E com isso, nós estamos concluindo a nossa terceira aula do curso de formação de garçom. Nós vimos um pouquinho da história da ocupação desse profissional que está inserido no terceiro setor, o setor de serviços. E nós vimos que antes da Revolução Industrial, esse tipo de atuação era servil, né, ou feita por escravos ou feitas por servos na Idade Média. Nós vamos continuar com os estudos na quarta aula. Espero que vocês tenham gostado e voltamos a nos encontrar na quarta aula. Muito obrigado. Tchau, tchau.